Olá pessoal, mais uma vez aqui Cris, analista de TI. Vamos aqui mais uma resolução no Code Wars. Deixa eu só ver se está gravando, está gravando. Hoje eu vou mexer aqui com o SQL e já estou aqui na página do cara que eu vou fazer. Chama-se Calculating Next Fiscal Year End Dates for UK Companies. Vamos lá, in the UK, companies are required to file financial reports annually based on their fiscal year end. This task involves calculating the next fiscal year end date for each company after their last filing. You are given a PostgreSQL database containing a table named UK underline company underline fillings. This table represents the filing dates of various UK companies and their respective fiscal year ends. Your task is to write a SQL query that calculates the next fiscal year end date following each company's filing. The UK company fillings table has the following structure: ID int primary key, filing date, the date when the company filed its report. Fiscal year end, varchar, 4 caracteres. The official end of the company's fiscal year in mês-dia, MMDD format, MDD. Tasks requirements. 1. Write a SQL query that selects all columns from the UK company fillings table and calculates the next fiscal year end date for each record. 2. The next fiscal year end date should be calculated based on the filing date and fiscal year end. 3. The output should have a new column next to fiscal year end that shows this calculated date. 4. Ensure your query handles the year transitions correctly. For example, if the filing date is in December 2023, eu acho que é assim que fala, 2023, and the fiscal year end is in January. The next fiscal year end should be in January 2024. 5. When the filing date and the fiscal year end fall within the same month, the decision about whether the next fiscal year end is in the current year or the next year depends on the day component of these dates. If the day of the fiscal year end is after the day of the filing date, in this case, the next fiscal year end should be in the same year as the filing date. If the day of the fiscal year end is on or before the day of the filing date here, the next fiscal year end should be in the following year. 6. Results should be ordered first by filing date in ascending order and then by ID in descending order. Additional notes. Ensure your query correctly handles the scenario, não sei como pronuncia, where the filing date and fiscal year end are the same. In such case, the next fiscal year end should be set to the same date in the following year. We'll exclude February 2029 from possible fiscal year end date. Não sei como se pronuncia isso aqui. Vocês têm que ver. Avoiding complications with leap years. Desired output. The desired output should look like this: filing date, fiscal year end, next fiscal year end. Tá. É bem complicado, para mim no caso, no momento. O cara, mas vamos lá, vamos traduzir aqui para ver se eu consigo entender melhor. No Reino Unido, as empresas são obrigadas a apresentar relatórios financeiros anualmente, com base no término do seu ano fiscal, ok? Essa tarefa consiste em calcular a data de término do próximo ano fiscal para cada empresa após a sua última apresentação de relatórios, ok? Você recebe um banco de dados PostgreSQL contendo uma tabela chamada UK Company Fillings.
Esta tabela representa as datas de apresentação de relatórios de várias empresas do Reino Unido e os respectivos términos de seus anos fiscais. Ok. Sua tarefa é escrever uma consulta SQL que calcule a data de término do próximo ano fiscal após a apresentação do relatório de cada empresa. A tabela UK Company Filings possui a seguinte estrutura: ID, chave primária, filling date, do tipo date, a data em que a empresa apresentou seu relatório, fiscal year end, varchar de 4 caracteres, o término oficial do ano fiscal da empresa no formato mês-dia. Mês-dia, tá? Requisitos da tarefa: escreva uma consulta SQL que selecione todas as colunas da tabela UK Company Filings e calcule a data de término do próximo ano fiscal para cada registro. Tá? Então, eu vou pôr o from aqui, que vai ser. Oh, peraí. Select todas as tabelas, as colunas, né? É isso que fala? Oxi, aqui. A data. Tem uma consulta que seleciona todas as colunas UK underline company underline feelings. UK. Opa. UK underline company. É, company underline feelings. Tá, beleza. Não, esse aqui é aberto. Fecha aqui. Aqui. A data de encerramento do próximo ano fiscal deve ser calculada com base na data de arquivamento e no encerramento do ano fiscal. O resultado deve ter uma nova coluna, Next Fiscal Year End, que mostra essa data calculada. Então, a data de encerramento do próximo ano fiscal deve ser calculada com base na data de arquivamento e no encerramento do ano fiscal. Data de encerramento do próximo ano fiscal deve ser calculada com base na data de arquivamento e no encerramento do ano fiscal. Certifique que sua consulta lide corretamente com a transição do ano. Por exemplo, se a data de arquivamento for em dezembro de 23, o encerramento do ano fiscal for em janeiro, o próximo encerramento do ano fiscal deverá ser em janeiro de 2024. Se a data de arquivamento for em dezembro de 2023 e o encerramento do ano fiscal. Próximo encerramento do ano fiscal deverá ser em janeiro de 2024. Certificação, tá. Por exemplo, se a data de arquivamento for em dezembro de 2023, tá? Que seria a file date, né? E o encerramento do ano fiscal for em janeiro, que seria o fiscal year end. O próximo encerramento do ano fiscal deverá ser em janeiro de 2024. Ué. Isso aí eu não entendi não, viu? Vamos continuar. Quando a data de arquivamento e o encerramento do ano fiscal ocorrem no mesmo mês, a decisão sobre se o próximo encerramento do ano fiscal será no ano atual ou no próximo ano dependerá do dia dessas datas. Se o dia do encerramento do ano fiscal for posterior ao dia da data de arquivamento, neste caso, o próximo encerramento no ano fiscal deverá ser no mesmo ano da data de arquivamento. Se o dia do encerramento do ano fiscal for igual ao anterior ao dia da data de arquivamento, nesse caso, o próximo encerramento do ano fiscal deverá ser no ano seguinte. O resultado deve ser ordenado primeiro por data de arquivamento em ordem crescente. Então, vou pôr aqui de uma vez. Order by. Data de arquivamento, que é essa filing date, né? Filing date, em ordem ascendente. Tá. E em seguida por ID em ordem decrescente. ID em ordem decrescente.
Acho que tem esse ponto e vírgula aí, se não me engano. Certifique que sua consulta lide corretamente com o cenário que a data de arquivamento e encerramento de ano fiscal sejam iguais. Nesse caso, o próprio encerramento do ano fiscal deverá ser definido para a mesma data do ano seguinte. Eu não entendi muito bem, mas vamos lá. Eu sei que tem que retornar esse Connect Fiscal Year End. De alguma forma, vou formatar isso aqui melhor. Aqui vai ter alguma coisa S. Next Fiscal Year. End, que eu não sei o que coloco. Né? Vamos aprender. Aqui. Assim. Bom, achei bem complexo. Vou pedir a ajuda da IA. IA. Oxe, isso aqui tá errado. Esse aqui, tirar. Deixa eu ver como é que tá. Isso aqui eu tiro. Eu ponho código. Isso. Não, mentira. Descrição. O código aqui eu tenho que pôr. Código. Isso. Então vamos lá. Volta. Isto. E o código que eu estou usando, por enquanto tá errado. Não vou nem testar, que eu sei que tá incompleto. Precisa arrumar. Tá. Então aqui. Vamos na IA. Gemini. Bora. Tá gravando? Tá gravando. Para resolver esse desafio no PostgreSQL, precisamos construir a data do próximo encerramento do ano fiscal, comparando a filing date com a data composta pelo fiscal year end, no mesmo ano. Aqui está o script SQL que atende a todos os requisitos. Explicação da lógica. Vamos lá. Para cumprir sua solicitação de detalhamento, aqui está a decomposição lógica da solução. Primeiro, identificação do ano. Primeiro, extraímos o ano da filing date, usando extract year from filing date. Isso aí parece ser uma função nativa, um método nativo do PostgreSQL, né? Ele faz esse case when, to date. Passa como parâmetro essa extract, para pegar somente o ano da filing date, da coluna filing date, ou fiscal year end. Nessa parte eu não entendi não. Ou fiscal year end, ou retorno daquele. Esse aqui eu acho que é o retorno. Perdão. Acredito que é o modo de retorno, né? Year, 4 dígitos de year, 2 dígitos de mês, 2 dígitos de dia. Tá. O texto se for maior que a data de arquivamento, filing date, então o then ele faz um to date. Extrai o ano de filing date. Ou é engraçado, por que aqui em cima ele faz a mesma coisa que embaixo? Tá exatamente a mesma coisa. Né? Estranho. Achei estranho. Por que aqui em cima ele faz esse to date? Extrai ou o fiscal year. Tá. E embaixo ele adiciona na data de arquivamento, no ano de arquivamento ou fiscal year end.
É aqui ele faz o alias, né? Next fiscal tá da tabela. Tá, essa parte eu não entendi. Deixa eu ler, continuar lendo aqui, vamos ver. Conversão do tipo, usamos toDate para transformar essa string em objeto de data real. Ok. Comparação primária. Verificamos se essa data gerada é estritamente posterior à data de arquivamento. Ok. Cenário mesmo ano. Se for maior, o próximo encerramento fiscal ocorre ainda no ano corrente. Cenário do ano seguinte. Se for menor, incluindo o caso onde as datas são idênticas, somamos um ao ano. Concatenação de próximo ano, gerando a nova string com um ano mais um. Formatação mês, dia. A string fiscal year end já está no formato correto para to date. Tratamento de mês. A lógica lida naturalmente com a transição de dezembro para janeiro. Tratamento de dia. A comparação maior resolve a regra de mesmo dia ou dia anterior. Ordenação ESC, definimos filhinho, underline DTS como primeira prioridade. Ordenação 10, definimos ID10 como critério de desempate. Ok. Seleção das colunas, o asterisco garante que ID, filing date e fiscal year end apareça. Alias, nomeamos a coluna calculada como next fiscal year end. Flexibilidade de string. O PostgreSQL converte implicitamente tipos de se necessário, mas o pipe duplo é o padrão para strings. Independência de localidade. O formato year, mês, dia, é agnóstico e seguro. Exclusão de 29 do 2. Como o enunciado garante que não haverá 29 de fevereiro, não precisamos de try, cast ou validações de bissisto. Função extract. Retorna o valor numérico double precision. Operação aritmética. A soma mais 1 é feita diretamente no valor numérico do ano. Conversão do tipo no case. O case retorna o mesmo tipo, data em ambos os caminhos. Performance. O uso do toDate é uma tabela de tamanho moderado e eficiente. Regra de negócio 1. Se arquivado em 1 do 1 e o fiscal termina em 2 do 1, o resultado é o mesmo ano. Regra de negócio 2. Se arquivado em 1 do 1 e o fiscal termina em 1 do 1, o resultado é o ano seguinte. Não entendi. Regra de negócio 3. Se arquivado em 31 do 12 e o fiscal termina em 1 do 1, o resultado é o ano seguinte. Estilo de código, SQL Keywords e maiúsculo para legibilidade. Mantenibilidade, a lógica contida em uma única expressão, case. Compatibilidade, funciona em PostgreSQL 9.4 ou mais. Uso de alias no order by. Poderíamos usar o nome da nova coluna, mas a ordem foi aplicada conforme o template original. Verificação de nulos. O problema assume que os dados de entrada são válidos. Formato, dia. Preenchimento com 0, 01, 01 é preservado na concatenação. Ausência de time zone. Trabalhamos apenas com tipo date, ignorando horas. Escopo do select. O asterisco deve vir antes da coluna calculada. Vírgulas. Atenção às vírgulas, separando o asterisco da nova coluna. Lógica booleana. O maior abrange os requisitos de e-mail simultaneamente. Concatenação de inteiros. O Postgre converte o ano extraído para string automaticamente ao usar o duplo pipe. Resultado do teste 2023 é 31 com 0801, resulta em 2023 0801, correto. Resultado de teste 2023 0731 com 0601, resulta em 2024 0601, correto. Robustez, solução evita funções complexas de intervalo que poderiam errar meses curtos. Simplicidade, direta e sem necessidade de subqueries ou CTS. Finalização, ponto e vírgula, iniciar a instrução corretamente. Mas ainda não entendi direito essa parte aqui do fiscal year. Estranho, vamos ver de novo. É aqui, ó, cadê o que? Ele explicando o case. Tarará. Foi aqui, ó. Oh, posso mandar um prazo para carregar. No trecho de código a seguir, porque você repete o to
está repetindo o código. Isso está certo? Ele está repetindo esse trem, por quê? Né? Sim, o código está tecnicamente correto e funciona perfeitamente no PostgreSQL. Mas você tem toda a razão em notar a repetição. Em programação, chamamos isso de ferir o princípio DRY, Don't Repeat Yourself. Essa repetição acontece porque, na estrutura do case, primeiro precisamos realizar o teste lógico, comparação. E se ele for verdadeiro, precisamos que o SQL nos retorne exatamente o valor que acabamos de testar. Aqui estão três formas de lidar com isso, da mais repetitiva à mais elegante. A abordagem direta que você enviou é mais comum em scripts rápidos, desafios como o Code Wars. O banco de dados PostgreSQL é inteligente o suficiente para otimizar essa execução, então o impacto na performance é desprezível. Usando uma CTE, Common Table Expression, para evitar a repetição e deixar o código mais limpo, podemos pré-calcular a data candidata do mesmo ano, usando um if. Isso torna a lógica muito mais legível. With base dates é select to date, extract year, filling or fiscal year end as current year end from UK company filling. Select ID, filing date, fiscal year end. Case when current year end. My filing date there, current year end. Perdão. Else current year end mais interval 1 year. And as next fiscal year end from base date or by filing date as ID desk. Tá. Usando uma subquery lateral join. Essa é uma técnica avançada, PostgreSQL, permite criar uma coluna calculada e usar imediatamente na mesma linha sem repetir o código. Select f. Asterisk case, when calc.d maior que f.filling date, then calc.d. Else calc.d mais interval 1 year. And as next field year from UK company f. Lateral. Nunca ouvi falar dessa lateral join. Select to date, select here from f.filling or f.fiscal. Tá. Order by f by .filling date as f.id desk. Por que a repetição ocorre no SQL puro? Diferente de linguagem de Python ou JavaScript, onde você pode declarar uma variável let data armazenar no meio de um if, o SQL padrão exige que você defina a lógica de comparação no when e a lógica de resultado no then. Resumo, está errado? Não, funciona assim pelo avaliador Code Wars. É legal nem tanto. Se o cálculo fosse muito mais complexo, envolvendo várias repelas, a petição poderia deixar o código difícil de manter. Dica para Code Wars, essa coisa posta mais direta ao ponto. E aqui a maioria dos usuários submete. Então, pelo que eu entendi, ele tem que fazer o teste. Ah, tá. Agora eu entendi. Então, esse when ele vai testar primeiro. Faz esse teste, testando se essa filling date ou se a fiscal year end está nesse formato. Não, se ele retorna nesse formato, se é maior que a filling date. Se for, ele retorna esse próprio aqui, nesse formato, né? A filling date ou fiscal year end, né? É isso. Do contrário, ele retorna essa de baixo aqui, ó, somando um na file date. Mas eu não entendi por que aqui, ó, ele faz esse to date. E como que ele vai saber se vai retornar da filling date ou fiscal year? Que ele vai ter. Ah, tá. Filling date é maior que a filling date? Testou, beleza. Aí, beleza, vai retornar isso aqui, né? Só que como que ele vai decidir se vai retornar filling date ou fiscal year end? Você não entende, não. Deixa eu perguntar aqui. Como
o Postgre decide que vai retornar a filling date ou a fiscal underline year underline end. Código. Não sei se é o melhor jeito de perguntar, mas vamos ver. Na verdade, não decide entre retornar filling date ou fiscal year end. O que o código faz é criar uma terceira data hipotética para realizar um teste lógico. Imagine que o banco de dados funciona como um organizador de arquivos que segue estas etapas mentais para cada linha da tabela. O trecho to date, extract year from filling date or fiscal year end, YYYMMDD. Funciona como uma cola. Ele pega o ano do protocolo, filling date, ele cola o mês e dia do encerramento fiscal, fiscal year end. Resultado, uma data que representa o fechamento fiscal deste ano específico. Tá. O teste de já passou, o operador maior que é o coração da decisão. O PostgreSQL compara a data que ele acabou de fabricar com a data em que o documento foi entregue, filling date. A lógica de decisão, o fluxo. Para entender como ele decide o que coloca na coluna Next Fiscal Year End, veja esta tabela de raciocínio. Se a comparação for verdadeira, o que significa que o encerramento fiscal deste ano ainda vai acontecer, pois que decide, use a data deste ano que acabamos de fabricar. Entendi. Se for falso, o encerramento deste ano já passou, ou é hoje. Some mais um ao ano para encontrar. Ah, entendi. Então, se o encerramento fiscal ainda não passou, usa do ano. Se já passou, soma mais um. Ah, agora eu entendi melhor. Exemplo prático na mente do Postgre. Se tivermos uma empresa com filling day 2023, 12/31, fiscal year end 01/01, 1º de janeiro. Fabricação, ele cria a data 2023 01/01. Teste 2023 01/01 é maior que 2023 12/31. Resposta: não, falso. Decisão, como o dia 1º de janeiro de 2023 já passou faz tempo, o próximo fechamento só pode ser 2024 01. Tá, aí tem que somar mais um. Resumo da dúvida, o Postgre não escolhe entre as colunas originais, ele usa os valores dela como peças de um quebra-cabeça para montar uma nova data. O N apenas pergunta, essa data de monta serve para o futuro? Se a resposta for sim, ele a usa. Se for não, ele monta uma nova com o ano. Isso aqui é mais engraçado, né? Usar esse OR. Mas, usando o OR, o pipe, tenho a impressão de que é uma comparação entre feeling, impressão de que deve ser feita uma escolha entre feeling underline date e fiscal underline year underline end. O impressão, mas pelo que entendi, trata-se de uma junção, por exemplo, feeling date igual a feeling date está passando o quê? Sei lá, 2020, 12, 12 e fiscal underline year underline end igual a 2021. Ah, não. A fiscal year end é mês então, pô, 01/02. Então, terei como resultado 2020, 01,
02, certo? É uma concatenação. Exatamente, você matou a charada. A confusão é super comum, porque em várias linguagens de programação, como Java, Python ou C Sharp, o símbolo double pipe significa o operador lógico ou OR. No entanto, o PostgreSQL e no padrão SQL Oracle, o OR é o operador de concatenação de string. Então está explicado, entendeu? Ele funciona como uma cola de textos e não como uma escolha lógica. Aí sim, assim sim. A diferença visual. Em outras linguagens, a double pipe B significa A ou B. Entendi. Então, o double pipe no PostgreSQL e no Oracle parece é para concatenar strings, não é para fazer teste lógico, não. Entendi. Agora ficou mais fácil de entender, ó. Então vamos lá, ó. Você está gravando? Tá grandão esse aqui, mas vai assim mesmo. Seleciona todos os elementos, case. Aí ele faz o teste lógico, extrai o ano de filling date, concatena com o fiscal year. Fica nesse formato. Testa ser maior que o filling date. Se for, aí ele retorna essa data aqui, né? Concatenada com o fiscal year end. Caso não, se ele não for maior que o filling date, se for menor, ou seja, já passou a declaração do ano fiscal, aí ele adiciona um ano, que aí vai ser para o próximo ano. Entendi, acho que é isso. Então, o código testa se filling date mais fiscal year end é maior que filling date. Caso seja, retorna essa data. Caso não seja, retorna filling date mais mais fiscal underline year underline end. É isso? Perfeito, você captou exatamente a essência da lógica, apenas com um pequeno detalhe técnico, que chamamos é o ano e não a data inteira. Para ficar cristalino, veja como o PostgreSQL pensa em cada um dos dois caminhos do seu raciocínio. Fluxo de decisão. A montagem em SQL monta a data, ano do filling date mais fiscal year end. Tomem água. O teste, essa data montada é maior. Está no futuro que o dia em que o arquivo foi enviado. Essa data montada é maior, está no futuro, que o dia em que o arquivo foi enviado. Caminho A, o sim. Ainda vai acontecer este ano. Se a data montada é maior que o filling date, significa que o prazo fiscal deste ano ainda não chegou, certo? Ação, o SQL retorna exatamente essa data montada. Exemplo. Filling em 2023, 501. Fiscal em 0601. Montagem 2023, 0601. 2023, 0601 é maior que 2023, 0601? Sim. Retorno da 2023, certo. Caminho B, o não. Já passou, ou é hoje. Perdão. A data montada é menor ou igual ao encerramento fiscal deste ano, já foi. O próximo será apenas no ano que vem. Ação, o SQL monta uma nova data. Ano do filling date mais um mais fiscal year end. Exemplo, filling 2023, 2031 e fiscal 0101. Montagem 2023, 0101. Teste 2023, 0101 é maior que 2023, 1231? Não. Então retorna o outro mais um, 2024, 0101.
Por que essa lógica é necessária? Empresas não fecham o ano necessariamente em 31 de dezembro, como o Código Arce quer o próximo encerramento. Se você protocolou algo hoje, o fechamento da empresa é amanhã, o próximo é amanhã. Se você protocolou algo hoje, o fechamento da empresa foi ontem, o próximo é só daqui a um ano. Resumo visual da concatenação. A sua percepção sobre a concatenação estava certíssima. O ou aqui é apenas a ferramenta para criar essa data de teste. Entendi. Lado esquerdo, extract year from filling day 2023. Operador de cola. Lado direito, fiscal, entendi. Então o que me confundiu foi esse duplo pipe aí, que eu não sabia que era o operador de concatenação no PostgreSQL. Legal, vamos só passar aqui. Eu gosto de copiar o código manualmente para treinar, né? Então vamos copiar. Isso, aí vem a vírgula. Aí vem o case. O case when. O método toDate recebe como parâmetro o extract, que recebe como parâmetro year from. Filling, tá, pega o ano de filling date, concatena com o fiscal year end. Esse é o formato maior que filling date. Então, retorno o prompt to date extract year from filling date. Ok, fiscal year end. Tá. O formato mesmo, né? A mesma coisa. Beleza. Do contrário é o else. To date. Opa. Else to date. Extract year from filling date. Tá, beleza. Ou fiscal underline year underline end. Opa. Tipo é o mesmo, tá? Fecha parênteses, tá? And then alias next fiscal year end. Opa. And from UK, underline o nome da tabela, né? Feelings. Order by. Esse eu não vou digitar não, porque eu já tinha digitado antes, né? Mesma coisa. Tá. Vamos ver se vai passar no Code Wars. Deu erro. Output. Rows did not met expected. Vamos ver se ele me ajuda a entender e corrigir. O erro nos resultados do Code Wars não se deve à lógica da data, que está correta, mas sim a um detalhe de ordenação. Se você observar o erro de diff, os dados parecem estar lá, mas a ordem não está batendo com o que o teste espera. O requisito diz: Result should be ordered first by filling underline date in ascending order, and then by ID in descending order. Seu código original está faltando uma vírgula entre as instruções de ordenação no order by. Sem a vírgula, SQL pode confundir ou ignorar o segundo critério. Aqui está o código corrigido e ajustado para garantir que o resultado passe nos testes, ué. Tem vírgula sim, ué. Tem vírgula sim, você está errado. Adicione uma vírgula entre ESC e ID. Sim, já tem a vírgula aqui.
Tem de rodar essa versão, isso aí pode ser um detalhe sutil de fuso horário no servidor deles. 99% das vezes nesse desafio é a ordem dos IDs. Bom, então eu vou copiar aqui para ficar exatamente igual, que eu acho que você está errado, Gemini. Mas é o mesmo código. Teste. Deu o mesmo erro. Usei o código gerado, mas o erro persiste. Seguem os testes feitos pelo Code Wars. Não vou o teste, acho que é esse aqui, né? Quer ver se ele dá algo, tem alguma coisa que ele verifique. Analisando os dados de teste do CodeWars, está inserindo o erro anterior. O problema está em um detalhe muito específico da regra de negócio sobre o último dia do ano, 31/12. No seu teste, o caso Filling Day, o fiscal year 12/31, deve retornar 24/12/31, mas a nossa loja está retornando 23/12/30. Onde está o erro? A regra diz: se a data de arquivamento e encerramento fiscal for no mesmo dia, o próximo encerramento deve ser no ano seguinte. No código anterior, usamos maior filling equal underline date. Quando as datas são iguais, o resultado é falso, ele deveria pular para o ano seguinte. O problema é que para o PostgreSQL, ao comparar 2023/12/31 com 23/12/31, o resultado de maior é falso. Então ele cai no else, ajuste nesse... Ah, tá. Aqui está o código corrigido. Case when, aí ele mudou o quê? Não mudou nada não, hein? E aqui ele começou a colocar o nome. Aqui está o código corrigido. Precisando garantir que a comparação trate corretamente de exato. Além disso, notei que o código às vezes existe que a solência fiscal year-end seja tratada explicitamente como texto antes da concatenação para evitar erros de tipo. Não entendi. Ele mudou o que aqui? Maior que filling date. Mas o que que ele mudou? Acho que está exatamente a mesma. Uai, se eu colocar uma vez vai passar. A lógica tá a mesma, né? Uhum. Tem algum erro ainda. Alguma coisa ainda está errada. Tornando erro. Vamos ver. O erro persistente, mesmo com a lógica de data correta, indica que o problema está na estrutura da saída. Olhando o diff do CodeWars, perceba que ele espera apenas três colunas específicas no resultado final, e não as quatro que o asterisco e o estão gerando. O enunciado diz: The output should have a new column next fiscal year end. Mas o exemplo, desired output, mostra apenas filling date, fiscal year end, next fiscal year end. Remova a coluna ID do select e use o código abaixo. Por que isso deve resolver? Será que é isso? Vamos ver. Ei lá. Teste. É isso mesmo, ó. Como é que ele fala aqui numa coisa? Na coisa. Filling date, fiscal year. Ah, é verdade. Porque estava retornando ID. Entendi. Então é isso. Aí aqui ele vai retornar as três que ele pede: o filling date, fiscal year end e a next fiscal year end. Ok, vamos. Acho que é isso então, né? Output, vamos tentar. Legal, é isso mesmo. Submeter. Legal, pessoal. Então, mais uma resolução aqui bem complicada para mim no caso, né? Mas continuamos aí aprendendo, faz parte do show. Se você assistiu até aqui, curta, compartilhe, deixe um comentário para engajar e até a próxima resolução.